Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão equivale. Eu sou Rafael Campos, esse é Matheus Braga, e hoje nós iremos falar de mais um clássico aí para vocês, 1984, do George Orwell. Mostra aí, Matheus, mostra aí o É isso, livro Rafa. para nós. Eu tô com a edição capa dura aqui da Companhia das Letras. É uma edição bem diferente de livros convencionais. A capa é meio que um tecido em azul escuro aqui. Ele tem uma pintura bacana aqui, trilateral também, como se fosse o olho aqui, vigiando, né? Para quem já ouviu falar, ou qualquer coisa mínima que seja, né? George Orwell. Tem dois grandes clássicos, pelo menos, né? Que é o 1984 e Revolução dos Bichos, né? E o 1984, a maioria sabe, mas não custa repetir, né? Inspirou aí o programa Big Brother, né? Que é a ideia de você estar sendo vigiado sempre, né? É uma distopia. Mas nada disso importa pra gente, né, Rafa? A gente está preocupado aqui só com o que está escrito na primeira página, né? O background em si, quem é George Orwell, qual é a importância da obra no nosso universo, pouco importa pra gente. A gente quer avaliar a técnica aplicada na primeira página e se ela pareceu proveitosa, bem feita pra gente ou não. Então vamos a ela. O começo aqui do livro ele tem bastante extras aqui, que a Companhia das Letras colocou bastante ilustração, tem um prefácio aqui, então o primeiro capítulo de fato demora para chegar, mas vamos lá. Parte 1. 1. Era um dia frio e luminoso de abril, e os relógios davam 13 horas. Winston Smith, queixo enfiado no peito no esforço de esquivar-se do vento cruel, passou depressa pelas portas de vidro das mansões Victory, mas não tão depressa que evitasse a entrada de uma lufada de poeira arenosa junto com ele. O vestíbulo cheirava a repolho cozido e a velhos capachos de pano trançado. Numa das extremidades, um pôster colorido, grande demais para ambientes fechados, estava pregado na parede. Mostrava simplesmente um rosto enorme, com mais de 1 metro de largura. O rosto de um homem de uns 45 anos, de bigodão preto e feições rudemente agradáveis. Winston avançou para a escada. Não adiantava tentar o elevador. Mesmo quando tudo ia bem, era raro que funcionasse, e agora a eletricidade permanecia cortada enquanto houvesse luz natural. Era parte do esforço de economia durante os preparativos para a Semana do Ódio. O apartamento ficava no 7º andar e Winston, com seus 39 anos e sua úlcera varicosa acima do tornozelo direito, subiu devagar, parando para descansar várias vezes durante o trajeto. Em todos os patamares, diante da porta do elevador, o pôster com um rosto enorme fitava-o da parede. Era uma dessas pinturas realizadas de modo a que os olhos o acompanhassem sempre que você se move. O grande irmão está de olho em você, dizia o letreiro, embaixo. Tive que avançar um pouquinho aqui, mais 4 linhas na segunda página, que poderiam muito bem estar na primeira, porque metade da primeira página praticamente é vão, né, espaço em branco, mas é isso. Então, com isso, finalizamos a primeira página. Quer iniciar aí, Rafa? Eu queria trazer aqui que, apesar de eu não achar tão interessante a primeira frase, que simplesmente era um dia frio e luminoso de abril, os relógios davam 13 horas. Meio que é uma primeira frase seca, direta, sem muito gatilho, sem muito nada, mas apesar de que se fosse em um outro livro, talvez eu achasse ruim. Aqui, claro que, considerando o conhecimento que eu tenho da proposta da história, ele dá para levar para um outro lado, mas ao ler, pelo menos essa primeira página, você percebe o quão frio, ditatorial e distópico é esse cenário.
Então, uma primeira frase sem emoção, totalmente pontuada. Dia, frio, luminoso, abril, 1 hora da tarde. Então, pra mim, isso aí é trazendo o tom da história na tua cara, na primeira frase, mesmo que não gere outros gatilhos, mas ele já tá dizendo pra você. Vai ser um texto totalmente seco, sem esperança. Aceite. Mas eu concordo com você, Rafa, mas eu acho que para funcionar bem, precisa de você ter a noção do que tá por trás da história, talvez, não sei. Se Exatamente. você Tem que ter o lendo sem background. saber nada, eu tô lendo às cegas, não sei quem escreveu isso aqui, não sei qual é a história, não sei o que, li só essa primeira frase, ela não pega. Não, pelo menos não me pega, né? Só que ela tem esse background dela que talvez por isso faça muito mais sentido, seja muito mais poderoso. Sim. Por isso que eu falei, pela força que tem especificamente em saber que é esse texto, eu não meteria tanto pau. Mas em outras situações, Era faz. digno de se meter pau. Exato. E assim, não traz muito esse primeiro parágrafo. Ali o nome do personagem, tá passando uma ventania, mas já tá reforçando, né, que tá bastante frio ali, pelo visto, né? E entrou aí numa mansão Victor, que a gente não faz ideia do que é isso, né? E trazendo uma poeira arenosa junto com ele. Você pode pensar, né? Apesar de que não tá falando aqui também em que época que está se passando essa história, eu não sei se é futuro, se é passado, se é presente, não deixa claro nesse primeiro parágrafo, né? Mas essa lufada de poeira arenosa poderia trazer um ar, você também sabendo que é um universo distópico, talvez mais pós-apocalíptico, né? Não sei, as coisas mais destruídas, né? Trazendo essa poeira para dentro, arenosa, né? Mais desértico, né? Vai saber o que ele está ambientando aqui, né? Não está explícito, mas dá para se ficar curioso, talvez, reflexivo, o que ele está querendo trazer junto com essas informações, se elas são relevantes de fato ou não. Eu sinto que ele tá te preparando para esse tipo de coisa, Uhum. né? Meio que eu sinto que esse livro te exige coisas prévias, do tipo assim, Uhum. olha, você tem que ter um pouco de noção do que o que foi Segunda Guerra, você tem que ter um pouco de noção de geopolítica, você tem que ter um pouco de noção de história, você tem que ter um pouco de noção de gêneros literários, no caso, sinais de distopia, sinais de ficção científica, sinais de urbanização. Então, meio que essa primeira página, eu sinto que pelo fato da história, né, pelo menos parece ter, vamos considerar que ou ela foi escrita em 1984 ou ela se passa em 1984, numa realidade diferente da nossa, né, num Alternativo. universo paralelo. Então, assim, meio que ele exige que você entenda mais ou menos como funciona regimes ditatoriais diferentes para você, com pouco, ter bastante. Porque Uhum. se você não tem conhecimento, você não vai entender as micronuances que tem nessa primeira página. Então eu sinto que o escritor ele tá exigindo um pouco demais do leitor nesse quesito, desse Logo conhecimento de cara, prévio. né? Uhum. É. Apesar de que mais pra frente eu acho que ele começa a soltar coisas que são interessantes, que trazem gatilhos na gente, né? Ele cita ali um pôster com o rosto de um homem, né? De bigodão, você já fica assim, quem que é esse homem, né? O que tá acontecendo? Por que tem esse pôster? E depois ele fala que tem um pôster mais pra frente de novo, né? Repetindo. Então, já talvez entre aí nessa questão aí ditatorial que o Rafa tá citando, né? Ele cita aqui a questão da energia, que é racionalizada, né? Não tem energia durante o dia, o elevador não está funcionando, tem que andar de escada, né? Ele caracteriza o personagem legal ali, fala que ele tem
né, a úlcera varicosa ali, tem que ficar parando o tempo todo na escada, né? Ele traz ali algo que a gente não está acostumado também, que é a tal da Semana do Ódio, o que seria isso, já te dá uma curiosidade. Então, assim, eu acho que o primeiro parágrafo em si e um pouquinho do segundo começo são um pouco, talvez, mais arrastados, mas nessa linha de que o Rafa falou, proposital, de ser frio, de ser seco, né? De passar esse tom da narrativa, mas mais para o final da segunda página e o iníciozinho desculpa, mais para o final do segundo parágrafo e o início da segunda página, que a gente precisa virar para poder concluir, eu acho que ele começa a te engatilhar, começa a te trazer curiosidade, começa a te deixar interessado na história de fato. Sim. E tem uma coisa que é muito comum você ver em filmes normalmente, de cenários não comuns, é o infodump. É muito comum a galera que escreve fantasia e ficção científica cair no infodump porque a necessidade do escritor, da escritora em explicar o universo para que a pessoa entenda o universo é algo intrínseco no escritor de fantasia e ficção, né? Então, se você não presta muito atenção no que está fazendo, você vai cair no infodump porque você vai colocar o óbvio para que a gente consiga entender esse óbvio que para a gente não é. E eu gostei de como foi colocado esse segundo parágrafo, porque ele vai falando como se a gente vivesse nesse universo e sabe o que é o que é o pôster, o que é, gente, vocês que passaram pelo apagão na época do apagão no Brasil, então, estamos tendo apagão aqui também. Você sabe aqueles quadros que tipo que você parece estar andando e a pessoa está olhando para você? Sabe aquele feriado de Corpus Christi? Então, assim, meio que ele vai contando a história como se a gente já soubesse de tudo e tudo fosse muito óbvio. Então, ele não se dá o trabalho de explicar por quê. Porque não é, tipo, eu não vou chegar para alguém que é da minha cidade e explicar o feriado da cidade, porque todo mundo sabe por que acontece o feriado da cidade. Então, eu gostei de que a falta de informação não é não senti que foi só para dizer, estamos no meio de uma ditadura, estamos no meio de um momento distópico, então vamos ser seco. Mas eu sinto que também tem isso de como você, junto comigo, vive esse universo, eu não vou ficar aqui explicando o óbvio. E você vai pegando esse óbvio aos pouquinhos do jeito que ele vai colocando, como você até falou. O cartaz olhando, o cartaz bem grande, escrito lá, né? O grande irmão está de olho em você, em caixa alta, né? Então, esses pequenos detalhezinhos que é o show don't tell. Tá bem leve, não é aquele show don't tell onde tem muita função, com muitos gatilhos e não sei o que, mas, né, ainda mais que o Matheus falou que um terço aí da primeira página tá consumido em branco. Então, eu acho que essa falta de informação tem um pouco disso, de um princípio de um show don't tell, com uma ambientação, com essa exigência, então é um pouco mais profundo nesse quesito. Nesse ponto que você tocou, eu fico até em dúvida se uma das partes é coerente com você disse, nesse sentido aqui, quer ver? Eu vou até reler. Falando sobre o pôster lá, né? Que tava na parede. Mostrava simplesmente um rosto enorme, com mais de 1 metro de largura. 2 pontos. O rosto de um homem de uns 45 anos, de bigodão preto e feições rudemente agradáveis. Eu entendo que quando você é um cara que convive com isso diariamente e conhece, você talvez não falaria dessa forma. Eu falaria, é o rosto do grande irmão. Eu acho que eu partiria mais para essa linha. Se você tá vivendo a pele do personagem, não seria tão descritivozinho quanto ele foi aqui. Eu concordo que no restante ele faz isso que você falou, mas eu acho que nesse ponto aqui ele deu uma deslizada. Eu acho que se é o cara que conhece já aquele cartaz, que já convive com aquilo diariamente, e esse cartaz tem para tudo quanto é lado, eu acho que simplesmente falar quem era o cara seria mais natural pro cara que tá vivenciando. Mas eu entendo que também ele quer te jogar um pouco de suspense, né? Vou descrever o cara que você não sabe quem é ainda, só pra você ir formando aí na sua mente, né? Acho que tem um pouco das duas coisas.
Sim, eu tenho a impressão de que é bem aquela pegada Coreia do Norte. Assim, todo mundo sabe quem é o Kim Jong-un, todo mundo Uhum, sabe que ele é um ditador malvado, mas se você for perguntar pro guia quem é aquele cara, não, aquele é o nosso salvador, olha uhum, como ele é lindo, olha como ele transborda masculinidade, uhum. sabedoria e não sei o quê. Então, se a gente considerar que esse cara faz parte de, não talvez da alta cúpula, mas faz parte de alguma cúpulazinha que lhe dá benefícios por essa lambição de ovo, ele meio que já tenha meio que nele, assim, ó, Intrínseco eu, também. pre eu preciso ter esse vocabulário, né? Então, pode ser também nesse caso, tipo, Sim. ah, olha o nosso lindo líder. Não, o cara é escrotaço. Mas eu tenho que falar pelo bem da saúde, da minha saúde, que eu já tenho, né, úlcera varicose, então imagina se eu fosse ainda plebeu nesse universo com essa doença e na minha família. Então eu acho que vale a interpretação também. Sim, claro. Assim, ali mais pro finalzinho mesmo, né? As últimas frases ali, eu acho que ele dá a engatilhada maior, talvez, né? Que seja, que é esse momento que ele fala do cartaz de novo, né? E fala que a pintura tem a questão do olho que fica te acompanhando, né? Que é passar basicamente o tom da história, né? Ele colocou nessa frase a ideia do livro em si, né? Tem esse cartaz para tudo quanto é lado e o olho ele fica parecendo que está te acompanhando, né? Que a ideia é justamente essa, né? Você ser vigiado o tempo todo, né? Você ser controlado o tempo todo. E, de fato, a frase está escrita ali embaixo, né? O grande irmão está de olho em você. Então, eu acho que nesse final aqui ele foi muito feliz em passar o tom da história e te engatilhar, te deixar curioso o que está rolando nesse universo. Sim. E o que é legal é que, como a gente não consegue sentir, pelo menos por enquanto, nessa primeira página, a gente não consegue sentir o medo, a gente não consegue sentir o sarcasmo, a gente não consegue, pelo menos eu não consigo, né? Então eu posso ser um fator limitante, mas eu não consegui sentir tanto nesse final medo, nem sarcasmo, nem nada. Eu não consegui entender qual é o sentimento que ele tem em cima disso, porque eu acho que pegando meio que por convenção, caixa alta é alguém gritando. Quando a gente escreve, você quer escrever uma coisa em caixa alta é porque você quer, né, no WhatsApp, quer dizer que você tem que estar gritando ou querendo chamar a atenção de alguma forma. Então, colocar nisso quer dizer que existe uma energia, né, diferente do restante da contação. Mas você não consegue dizer, pelo menos eu não consegui sentir, se essa caixa alta é admiração, medo, se tem um sarcasmo aí no meio, porque eu acho muito conflitante alguém dizer que um rapaz de 40 e tantos anos, com uma feição agradável, olha para você e diz: "Oh, o grande irmão está de olho em você." Eu acho meio que contrastante. A não ser que do tipo fosse meio que alguém declamando na praça, dizendo: "Irmãos e irmãs, o nosso grande irmão nos olha e não sei o que, está sempre de olho e zela por nós." Se fosse nessa pegada, eu acho que daria, mas esse contraste dá muito mais. Causa muito mais essa indignação em mim, porque, como um cartaz que diz ser lindo, bonito, que abraça, tem olhos que te seguem e tem um puta texto em caixa alta. Então eu gostei desse contraste porque gerou um incômodo, pelo menos em mim, em mim gerou um incômodo muito maior do tipo, não faz sentido, porque ou tinha que Estranho, ser gatilho da tudo estranheza. bom ou tudo ruim, mas esse contraste eu falei assim, ponto, pelo menos pra mim foi ponto pro Jorge. O gatilho da estranheza, eu acho, né, Rafa? E ele coloca em outros momentos, né? A semana do ódio ali, mas como assim semana do ódio? Você para que. O ódio é uma parada que a gente teoricamente tende a.
a evitar o máximo possível. Ninguém gosta de sentir ódio, né? Não, e a gente tem um negócio que chama Semana do Ódio, então a gente meio que é como se estivesse venerando isso, né? Como assim? É muito comum esse dia do expurgo, se a gente considerar que isso seja o dia do expurgo, né? Comum entre Existe aspas, né? algo. Isso é cultura que americana, Estados Unidos. Sim, Aqui no Brasil a gente não tem isso. sim. Eu vi uma vez uma teoria social que diz que uma das únicas formas da gente conseguir viver em sociedade e evoluir como uma sociedade pacífica é realmente colocando em prática o dia barra semana de expurgo, porque assim você consegue jogar todo o seu animalismo naquele ponto e ter a vontade e foco suficiente para ser uma sociedade boa o ano inteiro, contanto que tenha esse tipo de coisa. Então, acredito que isso pelo menos me leva a crer que essa semana do ódio tem a ver Tem esse motivo aí, né? Tipo assim, com tudo que você ou o tá que é reprimindo, tudo que você tá sendo controlado, tudo que você tá sendo reprimido, a gente tem aqui um desafogo pra você, né? É uma terapia, de sim, certa forma, talvez. é. Ou até mesmo do tipo assim, o dia do ódio é o dia da execução em massa, né? Tipo, é o dia que todos os presos políticos são executados naquela semana para mostrar mais controle. Não sabemos, tem que ler. Então, essa dúvida me gera mais outros gatilhos de saber, será que é mais para esse lado do expurgo meio que pão e circo ou é mais do tipo execução em praça pública? E aí, Matheus? Depois Cara, de tudo isso, no fim das contas, eu viraria a página. Eu virei, né? Já li o 1984. Não tá na minha lista de favoritos, como tá no de muita gente. Sei que tem muita gente fã de 1984 que vai ficar bravo comigo agora. Mas tem outras distopias, né, na minha frente aqui que eu prefiro. Mas enfim, né, nada a ver isso que eu tô falando. Mas assim, o começo dele ali eu acho que é agarrado, mesmo com essa reflexão legal que o Rafa trouxe, de ser de uma forma talvez de passar o tom frio da história, seco, né? Que eu acho que é coerente, faz sentido o que o Rafa tá falando, mas não me ganha, né? Talvez aí por precisar de saber do background todo em si, e a gente aqui não tá avaliando isso. Mas essa parte, talvez da metade para frente, para mim tem bastante gatilho de curiosidade, de estranheza que funcionam e que me trazem a vontade de querer continuar. Eu viraria a página assim. eu viraria, principalmente principalmente pela curiosidade. Eu sou fã de distopias, tanto Não é, que, ué? né, eu sou fã, É sou, fã. tanto que eu tenho um conto de cenário que brinca Sim. com isso. Então eu gosto desse tipo de cenário. Gosto desse tipo de construção social, não digo a nível de escrita, né? Obviamente. Liberdade, pelo amor de Deus. Mas, mas realmente, eu sinto que essa discussão que eu tenho, pelo menos que eu trouxe hoje, é uma discussão que, para o livro eu chegar ao ponto de ter que, vamos dizer, entre aspas, defendê-lo a esse ponto, não, porque deve ser isso e aquilo, me, me, me desanima um pouco. Desanima um pouco. Então, assim, eu viro, não li ainda, conheço a história, conheço a repercussão que teve, mas não li até o final. Acho que cheguei acho que no primeiro um terço, não li até o final. Mas eu acho que vale. Então, viraria, coloco ressalvas por causa desse fator, mas eu É, acho que é interessante pela curiosidade, mas eu sinto que essa ancoragem no decorrer meio que foi me perdendo aos poucos. Mas, pelo menos nessa primeira curiosidade de diversos pontos que ele colocou, eu viraria. isso que você está falando, Rafa, legal de trazer para quem está começando a escrita.
se você precisa que o leitor tenha alguma informação, você está dando munição para ele não virar a sua página, para ele não se empolgar com vocês. Ah, não, ele precisa de saber isso, isso e isso antes, senão não funciona o que eu quis passar para ele. Não, tenta evitar esse tipo de coisa, né? Ok, o George Orwell, ele já é famoso, já deu certo o caso dele, né? Mas a gente não pode tomar esses exemplos como regra, né? E, pô, hoje em dia, o que mais tem gente é gente escrevendo, começando, tentando se lançar no mundo. Então, assim, por que que o cara leria a sua história, né? Você tem que pensar nesse sentido, eu acho, né? Por que que alguém que não te conhece vai pegar e seguir na sua história, sem saber nada da sua história, né? Então você tem que evitar ao máximo esses sis, né? Ah, não, ele vai entender isso se ele souber disso, né? Não, tenta passar já o máximo de, de gostabilidade na primeira página do seu texto para poder ganhar leitores e não correr risco de perder. Exato. Porque assim, é, se você quer trazer essa discussão para a história, é ótimo, extremamente louvável, faça isso. Depois de fazer isso, publique, mande pra gente ler, porque eu vou querer ver a sua primeira página. Mas eu acho que se você vai escrever uma história numa densidade como essa, eu sinto que um quê da formatação da página também atrapalhou. Com certeza. Porque se ele tivesse mais linhas para desenvolver essa primeira página e ter uma primeira página um pouco mais robusta de palavras, podia gerar uma aproximação maior com ele, com o universo, com a história, porque a gente sente um quê de empatia, para quem tem pelo menos, que, pô, o cara tava no lugar, sei lá, seco, né, talvez quente, entra no prédio, tem que subir um lance de escadas, num universo que parece ser ditatorial, e o cara, tipo, tem uma puta doença no pé, que faz com que ele, né, doa, seria tudo isso, e mesmo assim ele tem que fazer o que tem que ser feito. Então você sente existe um grau de gostabilidade do personagem, pelo menos a nível empático, né? Pô, que dó dele. Você gosta por dó. Que é um gatilho Justo, é interessantíssimo, justo, caso você né? queira colocar, né? Sim. Mas essa falta de palavras, fez com que a gente talvez pudesse ter mais compaixão por ele se a gente tivesse visto mais coisas nessa primeira página. Talvez até se começasse já com ele subindo essa escada aí, sentindo a dor, né? Já de cara, já a gostabilidade já ia começar legal, né? E depois Sim. desenvolveria talvez a ambientação melhor, igual ele fez, né? Acho que ele inverteu, talvez, não sei. Mas pensarem. Sim, colocar talvez ele já sofrendo, aí depois você viu Uhum, ele sofrendo, além disso, eu tive que fazer isso, aquele outro, e além disso eu tenho cartaz aqui. Se fosse um uhum. acúmulo de sofrimento, né, talvez gerasse mais, né? Troca um pouquinho, E coloca. de fato eu lembro que eu não tive muita empatia com o personagem. Não sei se talvez por conta dessa primeira página demorar a pegar na empatia, ou se de fato não tem mesmo, né? Mas eu lembro que é um personagem que eu não tenho, assim, muito afeto, sabe? Que é um personagem, eu gosto do Winston. Tem livros que você fica assim, porra, eu gosto pra caraca desse personagem, eu torço pra ele. O Winston, pra mim, ele não fede nem cheira. Enfim, vocês são outros 500, tem a ver com o livro e não com a primeira página. Sim. Então é isso, pessoal. Coloque aqui nos comentários se você viraria a página. Coloque aqui também se por acaso você teve algum leve compaixão por esse rapaz, ou pela condição social dele, ou pela condição de saúde dele. Coloque aqui se você entendeu as referências, ou se você também teve que dar uma parada, uma pesquisada para pegar os ganchos que o George Orwell colocou aí pra gente. E não se esqueça, sempre aqui, né, a gente deixa no final do vídeo, né, eu tenho aqui na descrição, os links para você entrar em contato e mandar a sua primeira página. Porque eu tenho certeza que você escreve bem, eu tenho certeza que você tem uma primeira página muito legal e a gente quer conhecer essa primeira página. Mande aqui, complete o linkzinho, mande pra gente que você vai aparecer aqui na primeira página, beleza? Então, bora ler!